período de chuva acende um alerta para os casos de dengue. Já são milhares de vítimas em Ribeirão este ano e a vigilância epidemiológica chama a atenção para os cuidados que todos nós devemos ter. De janeiro até a primeira semana de outubro foram registrados 11.010 casos de dengue em Ribeirão e 8 mortes. O vírus que atingiu a maioria das vítimas foi do tipo 1, mas teve também do sorotipo 2 em alguns bairros da cidade, o que preocupa muito a vigilância ambiental. Um perigo porque o dengue, ele não é, eles falam dengue hemorrágico. Hoje é dengue com sinais de alarme que se fala. Então a pessoa pegou dengue uma vez de um tipo de vírus. Se ela pegar de outro tipo de vírus, o organismo dela pode não reagir bem. Não é questão que é um vírus pior. Não. É que eles vão brigar lá dentro do organismo da pessoa e às vezes a imunidade da pessoa não está preparada para isso. Então é onde a pessoa precisa ser internada e alguns, infelizmente, vêm a óbito. O infectologista vai além. Ele acrescenta que boa parte da população de Ribeirão já foi contaminada pelos vírus 1 e 2 e a volta do sorotipo 3 no Brasil agora acende um alerta. Na verdade, o sorotipo que parece ser o mais perigoso é o tipo 2. Né? O tipo 3 não é especialmente grave. O que é desfavorável nesse momento é essa questão de as pessoas já terem tido tipo 1, tipo 2 e agora estarem expostas a um sorotipo novo. Mas não que o tipo 3 seja especialmente mais grave do que os demais. E o que contribui para o aumento de casos são áreas como essa aqui de muito lixo, principalmente quando tem embalagens vazias que podem acumular água. E agora dessa época em que chove mais e o calor é intenso, fica um ambiente propício para a reprodução do mosquito. Ribeirão Preto como um todo, ele é infestado de norte a sul, de leste a oeste. Aonde nós vamos, nós encontramos focos. Esse ano, por exemplo, nós já vistoriamos 380 mil imóveis e encontramos e destruímos 22 mil focos. A chikungunya, que é outra doença transmitida pelo mosquito da dengue, também preocupa. Este ano foram confirmados 53 casos em Ribeirão. Não parece muito, mas é e grave. Não é um número pequeno, porque Ribeirão Preto não tinha chikungunya. Então, nós tínhamos chikungunya no litoral, no norte do país, mas ela já está descendo e está vindo. E já chegou em Ribeirão Preto. Então, pode estar circulando o vírus da chikungunya aí e a pessoa não sabe. E nem nós ficamos sabendo, a não ser quando a pessoa vai num posto de saúde, é feito o exame, né? E a chikungunya é uma doença muito pior que a dengue. Ela pode cronificar no indivíduo, né? Então, e pode matar também. O jeito de contribuir é manter a casa limpa, sem reservatórios que podem acumular água e não descartar pneus e vasilhas em áreas abertas. Os grandes criadouros são o lixo depositado a céu aberto, as piscinas não utilizadas, as calhas entupidas, os reservatórios de água naquelas regiões mais longínquas da cidade, que talvez não tenham ainda água encanada. É claro que tem sempre o criadouro doméstico também, o potinho de água do cão, do passarinho, o vasinho de planta. Verifique os ralos de suas residências, que verifique a bandeja das suas geladeiras. Essas geladeiras de degelo automático, por exemplo, ela tem uma bandeja embaixo que acumula água. Então, isso tem que ser tratado. E ela tem ali na casa dela o detergente que ela pode colocar, né? O sal que ela pode colocar, 1 colher por semana, nos ralos. O pessoal tem o hábito de fazer muda dentro da água. E ali ela esquece aquela água. Ou ela fala, eu joguei fora. Eu troco todo dia e jogo fora. Isso não resolve.
Porque a fêmea do mosquito vai lá, bota, o ovo fica aderido na raiz da planta. Quando você colocar água novamente, você está dando uma alimentação suplementar para ela. Então, você não pode fazer isso. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. E para falar mais sobre esse assunto, conosco já no nosso núcleo de jornalismo está José Francisco Ramos, engenheiro civil, também engenheiro ambiental. Zé Francisco, como é possível contribuir para a prevenção da dengue em áreas urbanas como Ribeirão Preto? Uma ótima tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, André. É muito oportuno essa reportagem, porque nós estamos entrando nos meses pior incidência de chikungunya, zika, dengue, que vai de outubro a maio, onde a incidência se torna muito maior. E como a gente pode conseguir melhorar esse cenário? É com ação individual de cada um, porque como foi muito bem falado na reportagem, são criadouros dentro de casas, são aproximadamente 70% da incidência são criadouros onde tem a guarda de pneus velhos, garrafas. É inadmissível numa sociedade o número de retirada de entulho que são acumulados ano a ano. Além disso, nós temos cerca de 27 mil bueiros na cidade que a prefeitura faz manutenção, retira e a sujeira volta para o mesmo local. Ou seja, como a reportagem demonstrou, você tem lugares onde o ser humano, se podemos dizer isso, ele simplesmente livra do lixo, ele joga em terrenos baldios, eles ali se tornam criadouros que fazem com que a doença se prolifere para toda a sociedade. Quais os principais desafios enfrentados na infraestrutura urbana para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti na sua análise? Eu acredito que a principal é a educação social, ou seja, ambiental, porque fica um sistema de enxugar gelo. As ações elas vão desaguar na saúde pública, com superlotação de postos de saúde, mas se nós não começarmos a trabalhar firmemente na questão educacional, de evitar a proliferação de criadouros, consequentemente, a proliferação do agente que transmite a doença, eu acredito que nós vamos ter um cenário repetitivo toda vez, e salientando que esse ano já teve um acréscimo em período que não é proveniente à parte de maior incidência de 50% de casos de dengue, ou seja, nem estamos falando no período mais crítico. Ou seja, se não intensificarmos ações onde evite esses criadouros, a sociedade comece a tomar ciência, daqui a pouco, como disse a pessoa que é especialista, outros vetores vão estar vindo, a zika, chikungunya, e elas vão começar a achar um ambiente favorável à sua proliferação. Quais as características, ou na verdade, quais as técnicas, já entrando na sua área efetivamente, Zé, técnicas de drenagem e tratamento de água que podem ser aplicadas em projetos para reduzir os locais de reprodução do mosquito? Então, se você tiver bueiros, redes de águas pluviais totalmente limpas, áreas onde tem eventualmente bacias de contenção que tenham toda a limpeza, nós evitaríamos muito a proliferação, porque como você vê a imagem ali, a água parada no meio de recipientes que são propícios a criar o criadouro, realmente é uma sequência óbvia de proliferação, ou seja, ações até simples que sejam a limpeza de boca de lobo, a limpeza doméstica, a retirada de vasilhames, a limpeza de ambientes comuns, piscinas, como muito bem falou, piscinas desativadas, a parte de pneus que são utilizados. Isso ajuda de uma maneira geral a sociedade e a cidade como um todo. E são obras simples, tá, André? Daqui a pouco a gente vai mostrar no quadro Você no Jornal da Clube um grande vazamento de esgoto aqui na cidade, e aí já faço a próxima pergunta até para você. Falta de saneamento básico também influencia na dengue, em outros vetores também, né? É óbvio, porque
Se você tem um saneamento ou não tem um saneamento adequado, você cria um cenário, a proliferação de todos os tipos de vetores, não só a dengue, mas a situação de ratos que proliferam, ou seja, tudo vai desencadear a saúde pública. Saneamento básico, ele é uma coisa muito peculiar porque ela normalmente fica debaixo do solo e isso não dá determinadas vantagens políticas de realização, mas a sociedade precisa pressionar. Onde não tem rede de esgoto, tem que ter. Onde não tem tratamento de esgoto, tem que ter. Engenheiro civil e ambiental José Francisco Ramos, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu.